Olá pessoal, aqui é o Marcos Simões e vamos dar continuidade agora aos tipos de transferência. E vamos falar hoje de 4 tipos diferentes, baseados em todos esses conteúdos que nós já passamos. Vamos começar então pela transferência idealizadora. O próprio nome já diz, de idealizar a figura do analista. E mesmo que aconteça de forma exagerada, a transferência idealizadora deve ser recebida pelo analista, pois pode representar uma questão muito primitiva do analisando, em que ele precisa da aprovação, da admiração, do olhar do analista. Mas para isso, trata-o com grande admiração. Por outro lado, pessoal, esta também pode ser uma tentativa do analisando de controlar a sessão, manipulando o analista com um elogio, com algo que traga para o analista uma posição de sujeito suposto saber. É por isso que análise pessoal e supervisão se fazem muito importantes para quem está no percurso psicanalítico dentro do set analítico. Esse tipo de transferência pode afetar a análise, uma vez que o analista se deixe levar por conta do seu próprio narcisismo, ou até mesmo por dificuldades contratransferenciais. Existe uma grande diferença entre idealização e admiração, e nós precisamos saber muito bem como é essa diferença. Bom, na idealização, há uma instabilidade no modo de agir do analisando, porque qualquer movimento contrário, ele não idealiza mais. Na admiração, isso se mantém, e o analisando vê o analista como aquela pessoa que ele realmente admira. A idealização é uma tentativa de representar algo transferencial. A admiração se torna algo mais real, é um sentimento que existe que é do analisando para o analista. A gente vê, por exemplo, esses movimentos na transferência histérica. É muito comum acontecer esse tipo de transferência, já que a pessoa histérica tende a querer conquistar o outro, no caso o analista, através de uma sedução. Isso acontece também com o analista. A pessoa histérica ela transmite esse conteúdo numa tentativa de seduzi-lo. Outro tipo de transferência interessantíssimo também é a transferência especular. É um tipo de transferência em que o analisando busca na figura do analista alguém ou algo para suprir as suas necessidades mais primitivas, advindas, por exemplo, de uma fixação nas fases iniciais da vida. Isso acontece muito em relação à falta da maternagem, em que algo ficou pendente e o analisando precisa de algo mais para suprir essa carência afetiva. É como se o analisando buscasse alguém para completá-lo, ou então para se fundir com ele, para que ele possa existir. Uma deficiência dele mesmo que é refletida no analista. É como se o analista fosse um espelho e refletisse aquele conteúdo que o analisando precisa para existir. Nesse caso, pessoal, o analista deve aceitar ser este ego auxiliar, aquele ego que está faltando no analisando e criando essa diferenciação aos poucos e criando essa cisão aos poucos para que o próprio analisando possa perceber os seus valores e aí sim percebendo também a sua forma de existir. Mas tem um processo transferencial que é bastante interessante que se chama transferência perversa. É uma forma de transferência relacionada a um desvio da normalidade, um desvio de conduta, assim como nós percebemos na perversão na psicanálise, em que o analisando deixa de cumprir com as obrigações e condições que foram impostas no contrato analítico, seja o pagamento, o horário da sessão, tudo para tirar o analista de seu lugar de analista. Um analista deve ter uma flexibilidade para entender as demandas, determinadas situações, coisas que o analisando muitas vezes vai enfrentar no seu dia a dia, como hora, como dificuldade financeira, qualquer coisa desse tipo. Porém, deve sempre levar em consideração todos os movimentos do analisando. Como sempre digo, pessoal, tudo é passível de análise. Nesta situação, poderemos estar diante de um analisando no grau de psicopatia, por exemplo, um grau ali de manipulação, e ele venha justamente com essa intenção de manipular a análise. Uma vez que o analisando não se adequa às condições, ou ele não quer se adequar, sempre trazendo uma alteração, uma dificuldade,
ou a perversão do contrato analítico, o analista sim poderá deflagrar do atendimento. O cuidado que se deve ter é que o analisando com uma transferência perversa pode encontrar neste ato seu gozo e ver na figura do analista o objeto para a obtenção desse gozo. Se o analista não souber analisar ou perceber estas questões no analisando, ele poderá se enquadrar e continuar nesse processo achando que é um movimento normal do analisando. Dessa forma, não acontece nenhum tipo de melhora ou de mudança no quadro dele, ele vai persistir nessa condição. Outra transferência que nós também vamos citar aqui é a transferência de impasse. Muitas vezes nos deparamos com situações que parecem não caminhar, como se não houvesse nada novo ou nada diferente sendo trazido no set. Parece que aquela coisa fica opaca, não tem nenhuma mudança por parte do analisando, nem nos seus conteúdos, nem na sua forma de pensar. Parece que tudo está patinando. Esse tipo de transferência também demonstra uma forma que o analisando tem de lidar com determinadas situações em que fala constantemente, mas seria como se não escutasse nada que o analista diz. Como se tudo que o analista dissesse fosse algo vago e que passasse despercebido pela sua mente. Às vezes, por conta de uma psicose de transferência, acontece um estranhamento entre analisando e analista que culmina um impasse de transferência. Alguma coisa que aconteceu entre eles acaba fazendo com que as falas não venham, permanecendo tempos sem qualquer manifestação dos analisandos. E isso é algo muito comum de acontecer. Isso pode surgir em determinadas situações, seja numa fala do analista, seja num gesto do próprio analisando e uma reação contra-transferencial. Enfim, são as mais diversas situações que podem trazer essas condições também. Por vezes, até a transferência erótica passa a ser o motivo para o impasse, em que o analisando não escuta mais o analista, mas permanece na sessão. Parece que a voz do analista parece uma música de ninar, algo que ele adora muito, e ele permanece naquela sessão justamente por uma questão de transferência erótica que leva a um impasse, como se ele gostasse de estar na sessão, mas não quisesse sair daquele enquadramento. Ele permanece lá porque isso é muito mais vantajoso. O analista precisa suportar essa situação com calma, com paciência, para que consiga dar conta dos conteúdos que o analisando está trazendo, não se envolvendo com o seu lado psicótico de transferência. Nem sempre vai ser fácil suportar, mas é necessário saber conduzir e perceber o que o analisando está querendo dizer. Algo que é necessário levar em mente é que se trata apenas de uma situação analítica e que o analista tem a possibilidade de lidar com esse processo para voltar a conduzir aí a análise normalmente. Nós sempre precisamos escutar além das palavras. As transferências acontecem, os movimentos acontecem e nós somos responsáveis para que todo o movimento do analisando também venha a ser trazido aí com suas questões, seus conteúdos, suas emoções e tudo mais. Este é o segundo vídeo falando dos tipos de transferência. Um abraço e até mais.